criatório de porcos se encontra, vai de encontro com todas as regras do meio ambiente, como também o código de postura aí de edificação do município. De modo que as pessoas que estavam lá criando e que a gente deu a oportunidade de fazer a retirada e não retiraram, estão nesse momento na delegacia de polícia, está sendo feito o procedimento, eles vão responder pelo crime do artigo 154 da lei 9.605, é um crime que tem a pena de 1 a 4 anos, ou seja, está sendo feito o procedimento de flagrante delito. Os porcos que estavam lá, ligamos para a vigilância sanitária, que também está sendo acompanhada, né, por um fiscal da vigilância, o Fagner, em que ele está fazendo todo o relatório realmente de que o local lá não estava adequado, um local que estava sendo jogado dejetos, os resíduos, as fezes dos animais no local lá, a ermo, em que o vento vinha e que causava toda a poluição e o incômodo naquela comunidade da Serrinha. De modo que os donos de porcos, alguns foram localizados, o caminhão está indo para lá agora, os porcos vão ser todos retirados de lá, os donos que deram uma destinação, e alguns estão dando uma destinação para o sítio, e aí a zona rural possibilita esse criatório de porcos, que na verdade o Fagner vai explicar, criar porco em si não é crime, o crime é você criar o porco de forma inadequada como qualquer animal. Se você cria de forma inadequada, causando poluição, jogando os resíduos de fezes ao ar livre, de modo que causa uma poluição e afeta o meio ambiente, toda aquela comunidade do bairro Serrinha, que Serrinha já é considerado zona urbana. Inadmissível a gente permanecer com aquela situação. Existe alguns chiqueiros lá em que não foram localizados os proprietários. A gente está sendo feito o procedimento agora na delegacia, cerca de 10 donos de porcos estão lá, respondendo o procedimento, e pode ter algum dono de porco que esteja até ouvindo agora a rádio. Se ele se apresentar agora, a apresentação dele vai ser tida como uma apresentação espontânea. Essa apresentação espontânea a gente não vai fazer o flagrante delito. Ele se apresenta espontaneamente e diz: doutor, tenho lá tantos porcos, porque do contrário a prefeitura, o carro da vigilância sanitária vai fazer o recolhimento dos porcos, e os porcos que não forem identificados, eles vão ser doados, vão ser levados aí para alguma entidade, alguma instituição, por conta de que foi porcos que é tido como abandonados, certo? E além disso, amanhã, pela manhã, o carro, o trator de esteira vai estar passando e retirando todas as cercas e tornando o ambiente possível de habitação, porque também não adianta só a gente retirar os porcos, e se a gente deixasse lá o lamaçal, os resíduos, o trator vai estar passando também fazendo essa retirada, ou seja, a gente vai estar resolvendo um problema que é de meio ambiente. A população pode estar, Nonato, questionando: rapaz, a polícia, isso é caso de polícia? É caso de polícia. A população tem que entender que existe uma lei que trata dos crimes ambientais. A lei trata tanto de poluição como de criação de animais, de modo que a população, ela foi já outrora notificada pela vigilância sanitária, foi feito um trabalho aí de tentativa de educação e infelizmente não foi cumprido. E para ser honesto, nós, juntamente aqui com o inspetor Mailton, a gente já tinha solicitado ele que fizesse um relatório de local de crime, e o mesmo constatou a infringência da lei ambiental, de modo que, se você está infringindo a lei, o trabalho da polícia é o quê? Realizar as prisões e que as pessoas venham respeitar o meio ambiente, e agora vão o quê? Responder criminalmente. Mas volto a dizer, se tem alguém na sua casa que tem porco naquele local lá da Serrinha que está inadequado, aí você pode estar preocupado: doutor,
eu não vou estar. Pode ser, você comparece espontaneamente, que você comparecendo espontaneamente, a gente vai fazer o procedimento, não vai livrar do procedimento. Mas as pessoas vão ficar presas ou vão ser liberadas? Como é que fica? Elas vão ser liberadas mediante. Na verdade, nós estamos fazendo um procedimento. Nesse momento, o procedimento policial, eles estão incidindo no artigo 54 da Lei 9.605. O artigo 54, ele tem uma parte que é dolosa, que é quando a pessoa tem a vontade, a consciência, tem o conhecimento de que está fazendo algo de errado. E existe uma parte que ela é culposa. O inciso culposo permite a realização do termo circunstanciado de ocorrência. Ou seja, é feito o procedimento mediante o comprometimento de que essas pessoas estão, de que o carro vai ser retirado, eles vão dar uma destinação aos porcos, a um outro local, aí eles são liberados imediatamente. Do contrário, aquele que resiste e não se compromete, é feito e é lavrado o flagrante na hora. É tanto que lá tem 10 pessoas lá. Chico Hilton, Francisco Hilton, tem pessoas até conhecidas aqui na população. E eu conversei com cada um. Você retira o porco? Se não retirasse o porco, a partir daquele momento ele estava tendo consciência plena de que estava errando. E a pessoa, quando tem consciência plena de que está errando, incide no crime de forma dolosa. E aí, incidir de forma dolosa, era cadeia, só poderia sair se fosse mediante fiança. Mas os 10 que estavam lá, todos eles estão assinando um termo de compromisso, tá certo? Isso, vão responder criminalmente, não vai, na verdade, deixar de responder criminalmente. No entanto, ele responde criminalmente em liberdade. Eles vão responder criminalmente em liberdade. Deixa eu perguntar. Mas os porcos vão estar todos saindo de lá. Perguntar aqui para o Fagner, da Vigilância Sanitária, que vocês têm acompanhado esses, chegam denúncias aí, se vocês vão lá verificar tudo, tentar conscientizar o pessoal de que não pode fazer daquela maneira, é isso? Isso, boa tarde aos ouvintes do Jornal da Cultura, ao Dr. Marcos, ao inspetor Mailton. Nonato, exatamente, essas denúncias, elas são reincidentes. A Vigilância Sanitária, ela já fez algumas notificações, né, para essas pessoas. Foram feitas a chamada ação educativa, inclusive, como o doutor falou, chegou até o conhecimento dele que foi feito, né, doutor, o procedimento em janeiro, como você falou, só que as pessoas acharam que era uma coisa que não, vai, como diz não dá nada, né? Isso, vai pondo com a barriga e tal, só que é o seguinte, chegou agora a ordem, né, o promotor, o Ministério Público e o delegado, o doutor Marcos chegou na Vigilância Sanitária e a gente está fazendo o procedimento, é isso? E deixar bem claro, praticamente as palavras que o doutor mencionou aqui, basicamente o que a Vigilância Sanitária poderia falar. Me permita, Fagner, você poderia explicar quais são as regras que o Código trata em relação a poder ter o criatório? Isso. Muito bem. Primeiro, deixar claro que no perímetro urbano da cidade não é permitida a criação de suínos, né? Segundo, na área que for permitida, você tem que fazer numa metragem mínima de 300 metros, ao contrário do vento. Agora, doutor, eu aconselharia a pessoa que tem esse plano, que pensa em fazer isso, antes que vá fazer esse chiqueiro, essa pocilga, procure a Vigilância Sanitária, a gente vai lá, tá entendendo? Aí esclarece. E não é só, viu, doutor, só fazer a pocilga. A pocilga, a Vigilância Sanitária, ela tem todo um procedimento que a gente requer, tá entendendo? Ela tem que ser feita a pocilga de alvenaria. De alvenaria. Essa alvenaria, ela tem uma metragem, no momento, mas se eu não me engano, é 2,80 metros mais ou menos de altura. O piso tem que ser de um piso lavável. Isso, piso morto com água corrente. Tem que ter uma fossa para os dejetos caírem nessa fossa. Isso todo é um procedimento legalizado. É o que eu aconselho. Quem for fazer esse procedimento, fazer pocilga, procure a Vigilância Sanitária. A gente vai lá, explica dentro da lei e deixar claro, doutor, que hoje está sendo na Serrinha, mas quem tiver outro chiqueiro em outros bairros, está sendo o mesmo procedimento, né? A gente já recebeu reclamação pessoal dos grossos, fica na alerta. Hoje está sendo na Serrinha, né, doutor? Mas amanhã pode ser
os grossos, sem arol. Então fica a dica aí para as pessoas que tiverem essas possíveis já ir se mobilizando e fazendo a retirada desses animais. No momento é o que a vigilância pode deixar esse aviso para as pessoas, e que essas pessoas, quando forem retirar esses chiqueiros, for fazer essas possíveis em outro lugar, procure a vigilância sanitária para que não ocorra o que está ocorrendo hoje. Certo. Viu, Leonardo? E só para complementar, você entender como o incômodo era grande, e a população às vezes se retrai por conta de que até conhece os proprietários, e aí aquele laço de amizade, mas nós, realizando já o procedimento na Serrinha, alguns moradores lá na Serrinha já chegavam para a gente, mesmo de forma tímida, mas chegava e já agradecia: doutor, graças a Deus o senhor está vindo aqui fazer isso aqui. Ou seja, a população, a gente tem que entender que aí está à frente o interesse da coletividade. A lei dos crimes ambientais protege a coletividade em detrimento de uma pessoa que quer lucrar. Eu posso vender, eu posso criar pouco? Pode, mas crie de forma adequada e de forma que não venha prejudicar a coletividade, causar doença, causar poluição sonora, resíduos que eram lançados no meio ambiente, de modo que a nossa ação a partir de hoje, ela cada vez mais vai se endurecer. Hoje nós fizemos um procedimento de retirada, amanhã, ao tomarmos conhecimento, o procedimento de flagrante delito vai ser tomado, de modo que agora não tem mais a questão só da atividade educativa que a vigilância sanitária tinha. A vigilância sanitária está sabendo que, no momento que ela tomar conhecimento, informa a polícia vai juntamente com a vigilância sanitária e realiza a prisão. Esse procedimento hoje é em relação à criação de porcos. Pode acontecer também em relação a outros animais? Pode sim. Quais são os outros? Pode sim. A criação de aves, né? Pessoas que às vezes já teve muito conhecimento de pessoas que às vezes vêm do sítio, ou que até mesmo cria aqueles caipirão, aquelas galinhas que codornas, tá entendendo? E outros tipos de mais, caprino, desde que se enquadre no crime ambiental, na questão, na questão ambiental, a vigilância sanitária, desde que tenha o conhecimento da denúncia, mas para que isso aconteça tem que ter a denúncia. A pessoa prejudicada se dirige à vigilância sanitária, a gente preenche uma denúncia formal com dados, endereço, direitinho, a gente vai lá, faz a ação educativa, dá o prazo perante a lei para aquela pessoa fazer aquela retirada. Isso sim. Agora, reincidindo o problema, aí a gente procura o poder. Mas o nome de quem denuncia é divulgado? Não, anonimamente. A pessoa que tiver sido prejudicada, pode chegar a saber que foi ela. Existe a ética profissional, já para que evite algum tipo de contenda, de briga, essas coisas, né? Ok, então mais alguma coisa, doutor Marcos, fique à vontade. Eu agradeço e agradeço o espaço aí, que a gente não tinha nem combinado, né? De vir aqui logo, mas e dizer que o 190, como também a população, se sente prejudicada com qualquer crime aí ambiental, e dizer já de antemão, Nonato, que nós estamos focados aí juntamente com o Ministério Público no combate aos crimes ambientais. Nesse momento nós estamos com a questão dos animais, mas nós vamos começar também o nosso trabalho educativo aqui em relação à questão dos sons. Polêmica da poluição sonora, tem um bar da Ângela ali, que é um problema, a gente vai ter que resolver aquele problema ali. Também a questão de consumo, né, ingerir bebida alcoólica. Nós vamos começar um trabalho de repressão por conta também da violência no trânsito que está ocorrendo. A gente está montando uma operação e a população pode saber que isso vai ser constante, certo? Esse combate à poluição sonora, a realização e o cumprimento efetivo da lei dos crimes ambientais aqui na cidade de Vaza Alegre. Ok, então obrigado ao doutor Marcos José pela participação aqui com a gente, também ao Fagner, que é um inspetor aí que acompanha os dois. Muito obrigado aí, a Rádio Cultura está sempre à disposição.
Bom, continuando aqui com o plantão policial, mais de 10 homens armados invadiram a agência do Banco do Brasil em Pentecoste, distante 92 quilômetros de Fortaleza, durante a madrugada desta quarta-feira, por volta das 2h30, e explodiram os caixas eletrônicos instalados no banco. A Polícia Militar informou que o grupo chegou ao local dividido em 2 ou 3 veículos para fazer o ataque ao banco. No momento em que os bandidos agiam, as viaturas da PM conseguiram chegar até a agência e acabaram trocando tiros com os integrantes da quadrilha, mas ninguém ficou ferido. Apesar do confronto, o grupo conseguiu fugir e o gerente da agência bancária afirmou à Polícia Militar que os bandidos não levaram nenhum dinheiro presente nos caixas. A PM faz agora um cerco no município de Pentecoste e nas cidades vizinhas. Cerca de 30 policiais civis das delegacias dos municípios de Cedro, Icó, Oroz, Lavras da Mangabeira, Palmeirinha, Acopiara, Saboeiro, além do DENARC e Delegacia Metropolitana de Maracanaú, prenderam por força de mandados de prisão temporárias de 30 dias, 7 pessoas e apreenderam 3 menores suspeitos de tráfico de drogas na cidade de Cedro e região. O delegado daquela cidade, Adriano Félix, coordenador da operação policial e chefe das investigações, afirmou que vinha investigando os suspeitos há 6 meses, tendo então representado pelas prisões temporárias dos suspeitos e busca e apreensão dos menores ao juiz da comarca de Cedro, que concedeu. Os acusados detidos em bairros distintos de Cedro foram recolhidos à cadeia pública da cidade. Os menores estão apreendidos na delegacia de polícia, aguardando transferência para o Centro de Internação de Menores em Juazeiro do Norte. O delegado afirma ainda que poderão ocorrer mais prisões ainda esta semana, no entanto, não revelou os nomes investigados, bem como as cidades nas quais residem, para não atrapalhar o curso da operação. Notícias do esporte. Cuca faz mistério para escalar Atlético de Minas para jogo decisivo da Libertadores. Quarta-feira decisiva para a vida do Atlético Mineiro na Copa Libertadores da América. O time comandado pelo técnico Cuca encara o Newell's Old Boys da Argentina, no Independência, às 10 da noite, precisando de uma vitória por 2 ou mais gols de diferença para se classificar pela primeira vez na história